Olá, meus queridos irmãos e irmãs, como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Quem aí também gosta da madrugada para estudar, para ter seu tempo com Deus? Levanta a mão aí, fala nos comentários se você está comigo nessa jornada. Algumas pessoas se surpreendem. Michele, você posta a oração 4 da manhã, 3 da manhã. Gente, eu não sou mais forte do que ninguém. Isso foi uma criação de hábito. Para eu acordar cedo, eu durmo cedo. Eu preciso dormir, né? E esse tempo que eu tenho de devocional foi uma criação de hábito, de disciplina. Hoje mesmo, eu não queria levantar, o despertador tocou e eu falei: não acredito. Não acredito que já é a hora. Sabe, eu acordei no firme propósito de voltar a dormir, mas aí veio na minha cabeça, você tem um propósito para orar, você tem um propósito. Aí eu fui, mas eu fui assim com o corpo pesado. Isso acontece na maioria dos dias, sabe? São raros os dias que você vai acordar saltitante, porque a nossa carne, ela não quer que a gente ore, né? A luta é da carne contra o espírito constantemente. Então, nós temos que ficar atentos a isso, né? Tem dias que eu acabo dormindo, sabe? E olha como eu me arrependo depois, como eu me arrependo depois, porque eu sei que foi a carne que venceu o espírito. Não, irmãos, a gente tem que lutar constantemente. Nós temos que lutar. E eu quero pedir para você que está aqui me ouvindo, que curta esse vídeo, comente, dê sua opinião, me ajude. Falei, curta, comente, compartilhe com seus grupos na igreja, com seus parentes. Se inscreva no canal, né? Isso tudo faz o YouTube entender que o conteúdo é relevante, sabe? Eu falo de uma forma simples porque eu falo que Deus conversa comigo, assim como Deus conversa com cada um de vocês quando vocês leem a Bíblia, né? E muitas vezes o que Deus fala comigo e eu fico aqui conversando com vocês é algo que você precisa ouvir, é uma resposta de oração, né? E quantas vezes isso já aconteceu comigo também, eu conversando com algum irmão, irmã em Cristo, eles falam exatamente o que eu precisava ouvir naquele tempo, né? Então, que a gente abra o coração para o simples, né? Porque o Espírito Santo ele fala através de todos nós. Ele não fala só através daquele pastor com milhões de seguidores. Ele não fala só através da missionária, da pessoa que está ali no púlpito. Ele fala através de cada um de nós. Cada um de nós, todos nós somos instrumentos de Deus. Então que a gente possa ter isso em mente, né? Porque a gente muitas vezes menospreza o que é mais simples, o que está no começo, né? Isso é nosso, é do ser humano, né? Então que a gente possa ter um coração mais aberto ao que Deus fala através de todos nós. Amém? Hoje o foco da nossa reflexão está no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículos de 2 a 5. Pausa o vídeo e abre a sua Bíblia para a gente poder ler junto. Então diz assim a palavra do Senhor: Eu conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e como tu não podes suportar os que são maus, e tens provado os que dizem ser apóstolos e não são, e descobristes que são mentirosos, e tens suportado, e tens paciência, e por causa do meu nome trabalhaste e não desfaleceste. Todavia, eu tenho algo contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, portanto, de onde tu caíste, e arrepende-te e faz as primeiras obras. Senão, eu virei a ti rapidamente e removerei teu candelabro de seu lugar, se não te arrependeres. Oremos.
querido Deus e Pai. Obrigada pela tua palavra. Obrigada por se revelar a nós. Obrigada por nos exortar, por nos ensinar, por nos mostrar o caminho para estarmos diante de ti em retidão, em espírito e em verdade. Fala comigo em primeiro lugar, com todos nós que estamos aqui ouvindo, Senhor. Ensina-nos através desta palavra. É o que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa palavra me toca demais, porque fala aqui de muitas coisas, esse texto bíblico, ele fala de muitas coisas. Em primeiro lugar, o anjo da igreja chega para a igreja de Éfeso, elogiando a alta performance, né? Sabe que aquela igreja ela está se esforçando, está fazendo, acontecendo, está se comportando bem, entendeu? Tem suportado as lutas, tem tido paciência, não desfalece, está em alta performance, sabe? Aquele irmão que está ali na igreja, em vários ministérios, é incansável, é solícito, é um irmão que apalpa toda a obra, como dizem. Se você precisa de um aconselhamento, o irmão está ali. Se você precisa de um abraço, o irmão está ali. Se você precisa de uma ajuda no mutirão, o irmão está ali. Serve em vários ministérios, está ali firme e forte, com amor assim no coração. Nós temos muitos casos disso. E assim, a gente tem uma dívida impagável com o Senhor, né? Que Ele nos tirou do pecado, Ele nos deu a oportunidade de estarmos na presença dEle, acesso ao Pai, a vida eterna, sabe? Então, assim, nós temos algo impagável e nós queremos servir incansavelmente. Esse é um desejo do coração do cristão, servir, estar ali falando de Jesus, servindo na casa dEle, fazendo aqui. Isso é normal porque nós temos isso no nosso coração. Mas nós não podemos esquecer de algo que é muito importante. No meio de tudo isso, a gente tem que ter cuidado com uma vida ocupada demais, até mesmo servindo ao reino de Deus. Porque existem coisas que não podem ser esquecidas. Aqui no caso que o anjo está dizendo para a igreja de Éfeso é algo muito sério e que é pouco comentado. Até mas eu vou falar quando é comentado. Aí aqui no versículo 4 fala: Todavia eu tenho algo contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, portanto, de onde tu caíste, e arrepende-te e faz as primeiras obras. Senão eu virei a ti rapidamente e removerei teu candelabro de seu lugar, se não te arrependeres. Irmãos, não estar no primeiro amor é pecado. É pecado. Está ali no versículo 5. Lembra-te, portanto, de onde tu caíste e arrepende-te. Quando há necessidade de arrependimento é porque há pecado. É porque há pecado. Sabe, o primeiro amor é esse momento em que a gente está buscando ao Senhor, orando, lendo a Bíblia, jejuando. Esse tempo ele não pode ser desvalorizado. Sabe, eu lembro que quando eu me converti, eu estava nessa ânsia de servir, da alta performance, mas eu também estava nessa dedicação na madrugada para o meu devocional. E as pessoas olhavam para mim na minha animação: você está no primeiro amor, depois isso passa. Entendeu? Você está assim porque é o primeiro amor, você está assim porque é o primeiro amor. Eu ficava meio assustada com isso, sabe? Eu falei assim, gente, esse amor, esse desejo de servir vai acabar? Como assim? Não entendia. Porque para mim era tão óbvio estar naquela animação, né? Aí eu ouvi uma vez uma pregação do pastor lá da minha igreja, pastor Marcelo Scandarani. Aí foi num culto de domingo e ele falou que passou pela mesma situação, que ele se converteu adolescente e um diácono falou isso para ele, desanimado. Aí ele começou a orar: Deus,
que eu nunca saia do primeiro amor. Deus, que eu nunca saia do primeiro amor, que eu mantenha meu coração queimando na tua presença. E eu passei a orar dessa forma, irmãos, para que eu não desanimasse, para que eu não achasse normal, para que eu não me acostumasse, entende? Então a gente vê muitas vezes os irmãos acostumados, acham que por servirem o tempo todo, por estarem ali à disposição do reino na casa de Deus, é o suficiente. Não precisa ter uma vida de oração, de leitura da palavra, de jejum. Às vezes até sabe, mas é tão ocupado que não tem tempo, não consegue, fica cansado. Sabe, irmãos, a gente tem que separar isso com cautela. É necessário esse tempo com Deus. Nós temos que voltar à prática das primeiras obras. E as primeiras obras são o quê? As primeiras obras é você estar ali, entregue ao Senhor, numa vida de oração, de submissão, de rendição. Precisa estar entregue, o seu coração precisa ser do Senhor em tudo, em todos os momentos. E nós precisamos entender isso. A nossa igreja está em busca, a gente está no término de uma campanha de avivamento e eu creio em nome de Jesus que não foi só uma campanha, foi uma mudança de paradigmas. É uma mudança de olhar, da necessidade de uma vida de intimidade, de relacionamento com Deus. Deus o tempo todo nos chama para isso. Olha o versículo 5. Lembra-te, portanto, de onde tu caíste e arrepende-te e faz as primeiras obras. Olha como Deus é amoroso conosco. Ele nos mostra onde estamos errando. Fala conosco para que a gente se arrependa, porque se Ele fala para a gente se arrepender, é porque Ele vai perdoar, que Ele já perdoou. E fala para a gente voltar à prática das primeiras obras. Mas tem as consequências se a gente não fizer, irmãos. Isso é sério, é o juízo de Deus. É o juízo de Deus. Tem muitas pessoas brincando com o juízo de Deus, zombando do Senhor. Tem muitas pessoas, irmãos e irmãs, e a gente tem que vigiar, vigiar, vigiar. Na palavra já diz, é vigiar e orar. Irmãos, não vai entrar no reino de Deus quem pratica as obras da carne. Está lá em Gálatas 5. Está claro. E a gente fica brincando com o Senhor, praticando atos pecaminosos e depois pedindo perdão. E às vezes nem pede perdão, porque entende que é só isso, é só aquilo. Não, pelo amor do Senhor. Acordemos para a verdade. Cristo está voltando. A gente não sabe quando Cristo vai voltar ou quando nós vamos partir dessa terra, a gente não sabe. Que a gente esteja pronto todos os dias, irmãos, por favor, se atentem a isso é muito sério. Olha o que o Senhor fala para nós no versículo 5. Depois que ele fala para a gente retornar às primeiras obras, eu vou ler o versículo todo para não cortar o entendimento. Lembra-te, não, vou ler o versículo 4 também. Todavia, eu tenho algo contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, portanto, de onde tu caíste, e arrepende-te, e faz as primeiras obras, senão eu virei a ti rapidamente e removerei teu candelabro de seu lugar, se não te arrependeres. Imagina, irmãos, o Senhor nos remover, nos tirar, porque a gente não está andando de acordo com a palavra, não está no primeiro amor. Irmãos, o primeiro amor é uma característica do crente em Jesus, do cristão. Não é uma característica do novo crente naquele momento da conversão, não. É de todo cristão. Todo cristão precisa estar no primeiro amor. Se não está no primeiro amor, está em pecado. Se estamos em pecado, estamos com a obra da carne. E se estivermos praticando a obra da carne, nós não vamos para o céu. Não vamos para a glória. Não vamos. Não vamos, não se engane. De Deus não se zomba. Irmãos, que todos nós tenhamos essa palavra queimando em nosso coração, porque não sabemos nem o dia e nem a hora.
Mas um dia nós vamos para o juízo e vamos ser julgados. E para onde nós queremos ir? Só tem 2 caminhos. Só tem a eternidade, só tem 2 caminhos. O céu ou o inferno. Para onde nós queremos ir? Depende do nosso comportamento aqui nessa terra. Fiquem com Jesus. Até a próxima reflexão. Deus abençoe vocês e suas famílias. Tchau, tchau.